Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa fraterna da nossa Casa de Amor, né? Comunidade Espírita Ramatiz. Vamos iniciar nos colocando em silêncio, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela semana que já se iniciou, pelos aprendizados e possíveis obstáculos que nos fazem crescer, pelo trabalho que nos mantém e pela oportunidade de servir na seara de infinito amor do Cristo. Que nossa fé seja imensa e nossa compreensão sempre presente. Que tenhamos no nosso dia a dia a disposição de sempre levar a luz e o ânimo a todos. Que o amor cubra o ódio, a paciência desfaça a intolerância. Que os mentores amigos possam nos auxiliar nessa tarefa iluminada. E que Deus, nosso amado Pai, nos ajude e ilumine para que os ensinamentos dessa noite façam morada em nossos corações. Que possamos refletir sempre, com mais discernimento sobre tudo o que estamos aprendendo. Que Deus nos permita aplicar no dia a dia seu amor e que a fé inabalável nos acompanhe sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre essa lição, que é a de número 91 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, intitulado Campo de Sangue. Em Mateus capítulo 27, versículo 8, ele nos traz: por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Alguém de vocês já ouviu essa expressão, campo de sangue? Alguma vez? Então nós vamos descobrir onde é que está isso e o que é. Então, para essa expressão, que vem toda essa lição. Ela tem 4 parágrafos, mas desses 4 parágrafos tem muita, mas muita riqueza e muitos elementos. Então vamos começar. O primeiro e segundo parágrafo é o seguinte: desorientado em vista das terríveis consequências de sua reflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Então nós vamos lá, vou relatar para vocês, para a gente entender aonde surgiu no contexto bíblico essa expressão Campo de Sangue. Judas Iscariotes, da cidade de Cariote, por isso ele recebeu Judas Iscariote, o nome. Ele era comerciante. Por isso mesmo, ele tinha a habilidade de lidar com números, com moedas. Ele tinha cabeça para o comércio. Objetivava lucros. Ele sempre pensava em lucros. Era responsável por carregar e administrar as poucas moedas que nas andanças com Jesus e seus discípulos eles possuíam. Eram poucas moedas, mas Judas é quem contabilizava, organizava, administrava tudo. Para as suas despesas, que eram necessárias, mas eram básicas, tanto para os discípulos como para Jesus. A semelhança de muita gente em Israel daquela época, Judas entendia que o Messias viera para a libertação do povo da escravidão romana. Isso é o que Judas entendia como a maioria do povo daquela época. Era o libertador. Alguém semelhante a Moisés, que tirara do Egito os filhos de Abraão. Intimamente, Judas acreditava que Jesus havia se colocado numa posição que lhe colocava em risco a vida. Judas olhava e pensava: Jesus, você está em risco. Mas, ele pensava assim: eu vou poder tomar alguma atitude, caso ocorra alguma coisa com Jesus. Ok. O poder de Jesus, ele já conhecia e confiava. Ele confiava que Jesus agiria, que Jesus chamasse as forças celestes,
e aí ele subjugasse o poder de Roma. Ok. Seria o sinal para a total libertação de Jesus, seria o rei de Israel. Judas, um dos seus mais fiéis servidores, estava entre os discípulos, né? Ele entendia que o mundo, né, era aquilo, né? Que Jesus tinha todo o poder de mudar aquilo, mas ele entendia através das pessoas. Intimamente, ele não sentia aquilo. O reino de Deus de que falava o Messias não havia ainda sido compreendido na intimidade de Judas. Ele admirava Jesus, mas ele ainda não compreendia. Por isso, ele decidiu negociar com os sacerdotes do templo daquela época. Ele entregou o amigo, né? Entregou Jesus em troca de 30 moedas. Ele acreditava que ele fazendo assim, ele também se tornaria um sacerdote. E quando ele se tornasse o sacerdote, ele poderia libertar Jesus, porque ele entendia que ao ele trair Jesus ali naquele momento, Jesus seria preso, ele seria colocado como sacerdote, teria um poder e libertaria Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, né? Quando ele observou Jesus sendo julgado, arrastado, humilhado, sem nada fazer, ele entende que Jesus jamais agrediria alguém. Seu reino não era deste mundo. Era o reino do Espírito, o que ele falava e o que ele pregava. Judas apavorou, tentou devolver as moedas, desfazer o negócio, mas somente encontrou a ironia dos sacerdotes, que disseram a ele: nós não temos nada com isso, o problema é seu. Ele estava com a consciência, né? O termo consciência pesada. Então, na sua ambição e na sua ignorância, ele não sabia das verdadeiras intenções. Como não consegue que a vida de Jesus seja poupada, ele toma de uma vergonha. E, infelizmente, a vergonha foi tanta de Judas que o conduziu a um trágico suicídio. Ele se enforcou. As informações espirituais são de que o próprio Jesus o socorreu após a morte. E Judas, como todo espírito que erra, renasceu muitas vezes para saldar seu débito com a lei divina. Hoje é uma alma reabilitada que serve na seara de amor do Cristo. Ele errou, pagou com lágrimas, com dores e com seu trabalho. O campo de sangue era esse aqui, ó, que ainda existe lá em Jerusalém. O campo de sangue, há registro que com as 30 moedas, quando Judas, né, se arrependeu, ele voltou aos sacerdotes e devolveu as moedas. Mas os sacerdotes não queriam. Então Judas jogou essas moedas. Então foi adquirido com essas moedas pelos sacerdotes, que acreditavam então que essas moedas, né, era preço de sangue, então que não poderia ser devolvidas ao templo. Os sacerdotes compraram um terreno de um oleiro, e construíram um cemitério para peregrinos e estrangeiros. Inclusive Judas foi enterrado nesse cemitério, né? E existe ainda esse campo de sangue. Depois, se vocês buscarem no Google, vocês vão ver hoje que tem até construções nesse local. Mas ele é árido, é triste, né? Ali do lado de Jerusalém. Uma vez, um ouvinte, né, escreveu perguntando se Judas, ao nascer, trouxe a missão de trair a Cristo. Quer dizer que Judas já nasceu sabendo que iria trair? Ele já na programação reencarnatória não vai trair Jesus, né? Argumenta que se não houvesse um traidor, né, Jesus não teria sido preso e sacrificado. Será que é isso mesmo? O que quer dizer que as profecias não se cumpririam se Judas não tivesse traído Jesus? Seria isso verdade? Na verdade, mesmo sem Judas, mais cedo ou mais tarde, Jesus teria sido preso, né? Os sacerdotes do templo já estavam armando um plano para prendê-lo, havendo Judas ou não. Bom recordar que todos nós, quando nós vamos renascer, nós temos um programa de vida assim. É traçado no mundo espiritual, antes da gente adentrar no corpo físico, né?
as linhas gerais da nossa reencarnação. Então já está traçado. Mas, né, nós temos um danado de um livre-arbítrio que a gente pode mudar. Então o que acontece? Linhas que obedecem às nossas condições espirituais e às nossas necessidades de resgate. Isso é, do pagamento de dívidas passadas, de aprendizagens que ainda não fizemos em outras vidas. Então tudo ali é programado. Contudo, ninguém nasce predestinado a praticar o mal. Ninguém. A gente, quando vai reencarnar, toda a intenção de redimir, de evoluir, de praticar o bem. A lei do progresso, né, que é uma lei divina, jamais ela nos daria condição de retroagir. Então, o que acontece? A justiça divina não nos deixa começar no erro. É uma nova oportunidade com a reencarnação de reaprender, de fazer o bem, de acertar. Todas as orientações que antecedem a nossa reencarnação, o nosso renascimento, são as que têm a ver com o crescimento do nosso espírito, o que cada um precisa, e pagamento das nossas dívidas anteriores. Tá? Então, nada por acaso. Judas, portanto, não nasceu com a missão de trair o Cristo. Ele não nasceu com essa missão. Às vezes eu já escutei isso por aí, né? Não, mas Deus já sabia. Não, não é assim. O seu ato foi deliberação sua, envolvido por paixões que ele não conseguiu resolver. Ele foi convidado a ser um dos 12, né, discípulos de Jesus, mas ele não entendeu a mensagem divina que o Cristo estava trazendo. Jesus conhecia Judas? Será que Jesus conhecia? E deixou ele aproximar dele? Sim, certamente Jesus conhecia, né? Ele sabia estar ali um espírito com crenças autodestrutivas. Conhecia seu caráter e disposições. Jesus o traz para perto de si para ajudá-lo. Jesus veio principalmente para ajudar quem tem dificuldade, os doentes, não é mesmo? Como fez com todos. E assim Jesus fez. Na realidade, gente, o grande erro de Judas não foi propriamente a traição a Jesus. Mas o fato de, após essa traição, ele não ter se lembrado da misericórdia de Deus, que frente a qualquer falta que a gente comete, será sempre acolhedor e teremos o perdão. E ele tirou a própria vida, né? Como é que foi a reabilitação de Judas, então, depois do suicídio? Nas bibliografias consultadas, consta que Judas passou por inúmeros reencarnes em suplícios e sofrimentos, principalmente quando ele se afirmou que era cristão. Ele foi perseguido. Buscou, aceitou a dor como mecanismo de autopunição, né? Buscou se reerguer pelo exercício do amor, da prática da caridade, isso em várias vidas. O ápice da recuperação de Judas foi no século XV, lá na França, onde ele reencarna como uma camponesa. O grande estimulador da pátria na França naquela época foi através dessa camponesa. Foi através dela, né, que viu-se uma nação transformar num grande centro cultural da Europa, propiciando no tempo certo também, no caso a França, o desenvolvimento da doutrina espírita. Quem foi essa camponesa? Os textos analisam que aquele que tiver a trajetória de orgulho e rebeldia, agora vem como Joana d'Arc, né? Vai se afirmar como humilde, dócil, corajosa, confiante, fiel, né? Características que o levaram a uma profunda convicção e obediência a tudo aquilo que ele já havia aprendido. Foi no século XV, a última reencarnação de Judas, é o que a bibliografia nos traz. A forma como esse espírito aceitou morrer através de Joana d'Arc, né? Não só sua fidelidade a Jesus, mas sobretudo a vitória sobre si mesmo. Consta que certa vez perguntaram se ele tinha medo de morrer. Sabe o que ele respondeu? Não, eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo da traição. E hoje Judas segue com os discípulos de Jesus. Hoje Judas é um dos auxiliares de Jesus,
porque Jesus governa o nosso planeta. E os discípulos, novamente Judas, junto a esses discípulos de Jesus, continua nesse trabalho. Aí eu fiz um parênteses aqui para trazer uma coisa muito interessante que eu estudei, que eu sempre me incomodava, né, dentro do catolicismo, sou de uma família que tem o catolicismo, na infância também, que no dia após a sexta-feira da paixão, né, na Semana Santa, aí no outro dia tem um sábado que faz o boneco do Judas, né? Olha só, tradição vigente em algumas comunidades católicas e ortodoxas, introduzidas na América Latina por portugueses e espanhóis. Para a doutrina espírita, todos erram ou erram em suas escolhas, esquecendo de que a vinda de Jesus é sobretudo para os doentes e que seu acolhimento é todo oferecido em misericórdia, perdão e amor. Malhar qualquer boneco que represente Judas é desconhecer ou contrariar os ensinamentos de Jesus, incentivando inclusive a vingança e a violência. E lá em João, capítulo 8, versículo 7, né, nos ensinam, só pode atirar pedras no pecador aquele que não tem pecado algum. O teu ofensor merece tua compaixão, nunca a tua vingança. Então, por que ainda, né, depois de tantos séculos aí, tanto tempo, a gente fazendo isso, repetindo esse ato que só gera o quê? Pensamentos de vingança, né, de violência, sendo que Cristo veio para nos ensinar o amor e o perdão. Como é que rezamos o Pai Nosso pedindo nos perdoe, assim como perdoamos demais? Não seria uma incoerência nossa? Então, são pontos que a gente tem que parar, tem que rever, mudar, né? Aí a lição continua com esse parágrafo. Profunda expressão simbólica dessa recordação. E com sua luz, cabe nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando, né, trocando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. E aqui ele traz nesse parágrafo, né? Quantos ainda estão trocando Jesus por moedas? Quantos de nós? Nós vamos chegar lá um pouquinho. E aí eu trago, lá tem o Evangelho segundo o Espiritismo, mas em Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon, literalmente, significa dinheiro em hebraico. Um termo para descrever, na maioria das vezes, riqueza material ou cobiça. Então, a gente tem que escolher. A quem eu estou servindo? A Deus ou a Mamon? Novamente lá, retomando, né? Isso aí vem complementar e ampliar essa passagem de Judas do campo de sangue, né? A quem ele estava servindo? A Deus ou a Mamon? Mamon, né, representa as paixões inferiores e as coisas materiais supérfluas, que pelo fascínio que exercem sobre as criaturas, podem arrastá-las a grandes desarmonias espirituais e as quedas morais significativas. Aquele que é dominado pelos sentimentos inferiores, de apego aos bens materiais, pensando tão somente no gozo das paixões que nos escravizam, precisa se libertar desse peso, porque Deus dirá a nós: o que fizestes, depositário infiel dos bens que lhe confiei? O melhor emprego da riqueza divina está nas palavras do Mestre: amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego dessas riquezas.
Quem ama o próximo pela caridade emprega a riqueza que mais agrada a Deus, e a riqueza das boas obras. Assim, é preciso livrar do mamon, que domina e escraviza o nosso espírito invigilante. Sendo o homem depositário fiel e administrador dos bens de Deus, essa responsabilidade nos será cobrada. Que emprego nós demos a esses bens que Deus tem nos dado? A riqueza divina, ela deve ser igual à fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Vejamos a parábola de Zaqueu. A parábola de Zaqueu, né? Jesus estava entrando em Israel e passava por uma cidade. E ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era cobrador de impostos. E ele cobrava e ficou rico ilicitamente. Mas, né? Ele era chefe dos publicanos, mas ele tinha um desejo muito grande de ver Jesus. Muito grande. E para conhecê-lo, ele não conseguia chegar perto de Jesus pela multidão. Zaqueu sobe numa figueira, quando Jesus vai passando. Jesus o vê e fala para ele: Zaqueu, desce daí, desce, que eu vou me hospedar na sua casa. A multidão ficou indignada, né? Como que pode um homem de má vida, Jesus, ir lá hospedar na casa dele? Como que pode? E Zaqueu pôs diante do Senhor e lhe disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também você é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Tá. Zaqueu era conhecido, então, como avarento incorrigível. Tá? Isso era entre todos. E todos ficaram indignados, né? Como é que Jesus vai se hospedar na casa de um cobrador de impostos que ficou rico ilicitamente, né? De que é um avarento. Tá. Mas embora Zaqueu fosse um arrecadador de impostos que enriqueceu dessa maneira, as palavras do mestre encontravam ressonância no seu coração. Então, essa parábola de Zaqueu, ela traduz o seguinte, que certas almas, é o que nos ensinam, né? Se entregam ao mal, porque ainda não foram despertadas para o bem. Apesar dessas almas perseverarem, né, algumas misérias e torpezas do mundo podem ser terrenos férteis para que se plante o bem. E foi o que aconteceu com Zaqueu, né? Zaqueu, então, nos ensina que todo pecador pode regenerar-se. E Jesus viu essa oportunidade no coração de Zaqueu. E Zaqueu esteve aberto para isso. Então é importante saber disso. Aí voltando a Judas no campo de sangue, Judas naquele momento não viu isso. Quando ele errou, né, na traição, e depois ele tirou a própria vida. Ali ele esqueceu, né, a misericórdia, o perdão e o amor de Cristo e de Deus nosso Pai. Isso que é importante. Nós estamos aqui, nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas há que ter humildade, o coração aberto, né? Para receber, para mudar. Aí a lição continua. A prova da riqueza não é fácil de ser suportada, pois pode estimular o exagero das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. A riqueza não é causa dos males, mas sim um homem que dela abusa devido ao seu grau de inferioridade moral. Pelo abuso, o homem torna-se pernicioso daquilo que lhe poderia ser de maior utilidade para produzir o bem. Então, mamão e dinheiro, ok? Nós precisamos. Mas que uso que nós fazemos disso, né? Zaqueu representa a soma das dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados, porém, com o Evangelho de Jesus, reconhece que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros. A transformação espiritual de Zaqueu apenas começa naquele encontro com Jesus, recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei divina. Daí em diante, desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. Zaqueu fazia ainda um bom uso, né, da sua riqueza, ele doava.
Naquele momento, pela própria prática da caridade ainda material ali, ele já foi se abrindo. E a lição do livro continua. Irmão em humanidade, que ainda não puseste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se juntam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Então, olha só, será que a gente tem feito isso hoje em dia? É necessário acender a luz que está dentro de nós mesmos. Todos nós temos luz. Temos sombra? Temos. Mas a luz também nós carregamos dentro de nós mesmos. É indispensável organizar a nossa vida interior. Observar, né? Isso. Olha só, dessa do Zaqueu e do Mamon, a gente reflete o seguinte: há ricos e pobres, e a cada um Deus atribui uma missão. A pobreza é prova de paciência e resignação. Já a riqueza é prova de caridade e de abnegação. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador desses bens, mais ou menos íntegro que nós somos ainda, e inteligente, para uso desses bens. Nós ainda estamos aprendendo, né? Eles não constituem propriedade individual do homem. Nós não somos proprietários dos bens materiais. Nós somos depositários. Deveríamos ser depositários fiéis, mas ainda somos depositários infiéis, ainda. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los do seu justo valor, em saber servir-se dele em benefício próprio e também para os outros, e não só egoisticamente. E não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Isso é muito sério, né? Quantos de nós falam assim, não, eu vou viver hoje, eu vou acumular, vou usufruir tudo hoje, não vou dividir, aí dá abertura para o egoísmo, né? Para a avareza. E aí? E o futuro? É só isso? O futuro é só o dia de hoje, né? Se todos nós colocássemos como usufrutuários dos bens materiais, teríamos uma vida mais tranquila e não invejaríamos a riqueza do próximo, pois cada ser humano está colocado no devido lugar, nas circunstâncias, né, para a sua evolução. Então, se eu estou aqui hoje, em tal profissão, com tais condições materiais, é o que eu preciso para a minha evolução. Se o outro está lá, tem mais, ou se o outro tem menos, tem um porquê. Nada é por acaso. Tudo é um processo, né, de evolução, tudo é amparado pelas leis de Deus. Isso é importante a gente ter em mente, né? O desapego, porém, não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem nos prendermos a isso. É estar no mundo sem ser do mundo. Interessante isso, né? Eu estou no mundo, eu preciso dessa riqueza, eu preciso do dinheiro, né? Mas eu não sou desse mundo, então isso vai ficar. Quais são as obras? O que eu vou levar? O que eu vou fazer que meu espírito herde dele mesmo? Judas era um bom administrador, tanto que foi escolhido pelos demais discípulos a ser o tesoureiro do grupo. Ele foi colocado lá. Por ele passavam os ganhos e os custos financeiros do ministério de Jesus. Como o volume de dinheiro que transitava nos cofres era muito pouco, era baixo mesmo, né? Sempre imaginando o vermelho, se tivesse cheque especial, estava no vermelho na época, Judas demonstrava habilidade de gerenciamento. Ele era muito inteligente. Ele sabia prover verbas para alimentação, para hospedagem, para as obras de caridade, mesmo com o pouco que eles arrecadavam. Porém, a maior virtude de Judas também era a sua maior fraqueza. Ele mudou o foco do seu ministério, inverteu as prioridades e passou a valorizar o ter mais do que o ser. Será que temos feito isso também, gente? Será que nós temos valorizado mais o ter do que o ser, como fez Judas? Seu comportamento tornou-se inadequado, sua interpretação era questionável e seu julgamento
era digno de repreensão. Ele enxergava os valores sem atentar para as intenções. Ele não via isso, né? E ele começou a se corroer por dentro, pela ambição. E assim pode acontecer conosco, ou já acontece? Enquanto os demais discípulos se desprendiam do mundo material e adentravam passo a passo o reino dos céus, Judas estava fazendo o caminho contrário, né? Ele afastava-se do espiritual e abraçava coisas da terra. Com suas próprias mãos, Judas abria a porta de seu coração para o mal, o seu amor ao dinheiro, e foi também a raiz da sua ruína. Foi ele mesmo que causou a sua ruína. Às vezes, quando a gente está nas dificuldades, né, a gente quer delegar aos demais a culpa. E esquecemos que nós mesmos é que construímos. Nós é que fazemos as escolhas, né, de um ou de outro. O apóstolo Paulo, ele advertiu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que por cobiçarem o dinheiro, muitos desviaram-se da fé, atormentando-se em muitos sofrimentos. Dinheiro é uma coisa boa e possuí-la de modo nenhum caracteriza-se como um pecado. O problema começa quando o nosso coração é aprisionado por ele. Quando ele é o meu Senhor, quando ele é o meu Deus, quando ele se faz o meu dono. Da mesma forma, o mal ainda hoje tem aprisionado muitas vidas, procurando brechas, a fim de identificar nossa maior fraqueza e usá-la para abrir a porta do nosso coração, dando entrada. Então a gente tem que observar e se vigiar. Por isso Jesus, né, nos orienta: olhai, orai e vigiai. Vamos dar uma olhadinha. Concluindo, gente, para encerrarmos, deixo as seguintes reflexões diante dessa lição. Estou ainda trocando o mestre e seus ensinamentos por vantagens materiais, privilégios passageiros nessa passagem da existência em que eu me encontro? Tenho feito essa troca? Troco a minha paz, a minha saúde, o tempo com meus amigos e familiares, minha vida por 30 moedas? Ou por mais moedas? Acreditando que essa passagem aqui é a verdadeira vida e que eu sou proprietária dos bens materiais que eu estou usufruindo e pior, acumulando aqui? Acredito nisso? Por fim, estamos procurando um campo de paz ou um campo de sangue? E é nisso que nós vamos essa noite, né? Sair daqui lembrando, que campo que eu estou procurando? Quando daqui meu espírito tiver que voltar para casa. Um campo de paz ou um campo de sangue? Então convido todos agora. Olha só, Jesus num campo, que coisa linda, né? A gente poder sair daqui, quando tivermos que voltar para casa, e adentrar num campo desse aí, e ir recebendo um acolhedor abraço do nosso Mestre. Então vamos fechar os nossos olhos tranquilamente. Vamos relaxar os nossos braços, as nossas pernas, a nossa testa, a nossa face. Vamos serenar a nossa mente. Vamos deixar as preocupações lá fora. Desde quando adentramos nessa casa, já começamos o nosso tratamento. Uma equipe espiritual já estava aqui aguardando a cada um. E cada um dessa equipe espiritual sabe o que cada um de nós está buscando, está precisando. E eles nos acolhem. Imaginamos agora que estamos nesse campo, onde Jesus
já nos esperava. E nós vamos para lá, caminhar ao lado de Jesus. Estamos caminhando. E a energia do vento solar vai batendo em nós. E ao caminhar com Jesus, nós vamos refletindo sobre o que temos aprendido e vivenciando os ensinamentos de Jesus. Temos buscado um campo de paz, que nosso Mestre nos oferece o seu exemplo e legado de amor. Temos ganhado bens morais para formar nossa herança espiritual. Estamos dividindo o bem, o amor, a caridade. Nessa caminhada, vamos elevando nossos corações ao alto. E dos nossos corações, há uma luz rosa dourado. Essa luz emana amor. E todos juntos, formando uma grande cúpula de amor, se fortalece. Sabendo que é a seara de Cristo. E aqui nós estamos caminhando e buscando. Deus, Pai querido, tudo o que queremos fazer nesse momento é agradecer e pedir a força necessária para fazer vibrar em nosso coração cada um desses ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos ensinar. A espiritualidade amiga, já postas aqui, a cada um, o seu mentor à sua frente, está nesse momento, numa imposição, a sua cabeça, no seu coronário, e mandando energias, cuidando de cada um, tratando onde cada um precisa. E juntos, nós voltamos novamente aqui para o salão, e numa só voz, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Pedimos a espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas nessa noite. Pedimos vibrações pelos nomes colocados nos livros de vibrações. E que toda energia, todo o tratamento realizado aqui durante a nossa conversa fraterna seja levada também aos nossos lares, aos nossos entes queridos, ao nosso ambiente de trabalho. E que possamos assim ter uma ótima semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja.